E aí, meu amigo Calaf, Como é que vai? tudo em paz aí? Você do outro lado Tudo do tranquilo? mundo, Obrigado aqui por essa conversa, esse encontro. eu aqui no final da manhã, você já na metade da tarde, e eu aqui com ó, a minha pátria, a língua portuguesa. Beleza, Eu, obrigado. vou te dizer que eu, de início, desde a adolescência, fui um fã de crônicas e contos, né? Uhum, Mais do que os romances que eu achava longos, aquelas coisas todas. E o contos e as crônicas terminavam logo. Não seja dos Machados, que às vezes eram contos longuíssimos. exato, E uma das minhas primeiras paixões foi o Lima Barreto. exato. E eu caí na graça, lá pelos 14 anos, de ler uma crônica do Lima chamada Maio. Eu não sei se você se Não recorda conheço, não, desse. não conheço esse texto. É um texto que ele fala do impacto da abolição da escravatura Uhum, na vida dele. Ele é aluno de 7 anos e a professora explicando que tinha chegado a abolição. abolição da escravatura e todo mundo achava que estava livre de tudo, né? E ao chegar a casa viu que era uma liberdade muito limitada, ou seja, vocês têm que obedecer muito ainda, Exato, exato. principalmente os pais, né? É aquela ideia de moleque mesmo. Claro. Então, além de ser muito bem escrita, foi uma crônica que muito me puxou para esse lado, né? Hoje eu gosto de qualquer gênero, sem qualquer Restrição. discriminação, Exato. mas a minha pátria e minha vida me fez voltar, fazer uma digressão sobre a minha paixão pela crônica, enfim, então. Mas você é cronista também, não é? Mas é não um tropo, não é? Não um tropo. Eu acho que eu cometo. A crônica tem tantos vieses, né? Uhum. Tantas facetas, descritiva, humorística, enfim, né? Histórica. A crônica é um pouco tem a ver com música também, né, Calaf? É um lugar para mim de experimentação. É um lugar onde eu testo coisas, experimento coisas, caminhos que depois me levam para fôlegos maiores, não é? Para prosa, romance, ensaio. E a crônica é um lugar onde eu vou fazendo alguns experimentos, não é? Eu vou tentando analisar não só a sociedade, não é? Eu acho que eu pertenço ao grupo de cronistas que observam o espaço onde estão inseridos. E eu procuro sempre olhar a crônica como uma janela. Não sou muito bom nas redes sociais, eu não tenho talento nenhum para ficar engajando com o público dessa maneira, mas acredito e sinto, não é, na minha vida que a crônica ocupa esse lugar de diálogo com a minha comunidade. Não é? É ali onde eu converso com os leitores, converso com os meus pares, converso com os diferentes pares, não é? Eu tenho pares na música, tenho pares na literatura. Então vou conversando não é, de uma forma um pouco mais pausada, com ponderação, com tempo, que eu acho que a crônica me permite isso. Bom, Calaf e Palanga, nós estamos na tela da Flix Sampa, que é a festa da literatura e cultura afro-brasileira, que a gente realiza aqui em São Paulo há mais de 10 anos, e é um evento propriamente para falar sobre questões negras, que tem muito a ver com a literatura, né? E ter você aqui é uma alegria muito grande. Nós tivemos juntos
há pouco tempo. Eu te arremedei, fiz aqui em casa aquele camarão, né? E foi uma festa imensa. E Maravilha. guardamos uma recordação muito fantástica de você. E quando você fala nessa questão da crônica, sobretudo, eu penso que também os brancos sabem dançar, é uma grande crônica, né? Quer dizer, É, tem aquele molho da crônica em si, né? Então, total. É, eu, queria, porque foi eu muita coisa. só queria que você falasse um pouco sobre isso e também se apresentasse um pouco para o nosso pessoal que Ok, está nos claro. assistindo aqui. Desculpa, estava aqui adotando um jeito informal de conversar com você, como E é sempre, não é? informal mesmo, e é informal mesmo. Eh, bom, começando pelas apresentações. Meu nome é Calafé Palanga, sou escritor e músico, nascido em Benguela, Angola. Eh, Mudei para a Europa ali no final da adolescência, 17 anos. Cheguei a Lisboa e a partir daí fui construindo o meu caminho no mundo das artes. Comecei com a poesia e da poesia transitei para a música, a música de vários géneros, do jazz, a música eletrônica, e sempre com essa pegada da poesia, não é? Do spoken word, como agora é famosamente conhecido, esse género. Mas na altura era uma coisa de nicho em Lisboa. Poucas pessoas faziam e isso abriu-me espaço, encontrei alguma margem de manobra e fui trilhando o meu caminho. E o convite para escrever livros veio exatamente com a Crónica. Um jornal português convidou-me para fazer parte do seu grupo de cronistas semanais e eu aceitei, assim, muito ainda, né, nervoso com o convite, porque, enfim, já acompanhava crónicas, já lia Machado, Vinícius de Moraes, enfim, os grandes cronistas brasileiros sempre foram uma grande inspiração para mim. E então sentia que era um lugar onde eu não me imaginava entrar, até, obviamente, o desafio ter sido lançado, e eu gosto de desafios, e aí sim embarquei olhando sempre a forma de fundir e juntar mundos. Ou seja, eu vindo da música, sendo angolano, tendo essa experiência de ter crescido em Angola, queria trazer isso para o universo da minha crônica, porque para mim a crônica é, acima de tudo, pontos de vista, não é? É uma forma onde você pode, com aquilo que são os seus conhecimentos, aquilo que é a tua visão do mundo, partilhar, não é? Fazer parte dessa roda de conversa onde todos nós, de forma democrática, conseguimos somar, não é? Nos levar a um lugar onde, por razões, enfim, diversas, situações nos são desconhecidas, então tentamos trazer luz para esses assuntos. E o romance veio, também na cauda da minha carreira de cronista, um editor, Zeferino Coelho, alguém que eu respeito muito, ligou-me, disse: olha, estou a acompanhar as tuas crônicas já há um ano e acho que você tem talento para escrever mais coisas, você tem mais coisas. E eu aí, meio, encabulado, porque estamos a falar na altura, o editor de Saramago, o editor de Miyakoto, de Onjaki, me ligando, dizendo que lia minhas crônicas e que queria ler mais coisas minhas. E na altura eu estava em turnê com a minha banda e eu era muito indisciplinado. Eu não escrevia com aquele afinco, né, de chegar de manhã, abrir o computador, escrever durante, enfim, 8 horas, como os escritores que eu acompanhava faziam, né? O escritor profissional, digamos assim. E aí está, mais uma vez, esse desafio.
me fez pensar que tipo de romance eu gostaria de partilhar com o mundo, e eu sou muito fã de duas figuras, né, brasileiras. Eu não me canso de dizer isso, e esse livro, um, A Minha Pátria, a Língua Portuguesa, também é uma homenagem aos grandes cronistas, aos grandes pensadores brasileiros que, que eu tenho como heróis. E eu sou muito fã de Paulo Lins e Rui Castro. O livro, desde que o Samba é Samba, assim, foi para mim a maior inspiração para escrever também Os Brancos Sabem Dançar, porque aí está, não é, alguém que faz uma análise histórica, não é, pega um personagem e com esse personagem vai trilhando a história da música, do samba, mais especificamente, mas passa pela capoeira, passa pela, não é, a vivência do Rio de Janeiro ali do início do século XX, que, que eu acho extraordinário, foi uma grande inspiração. E claro, os livros né, tanto as biografias como essas crônicas alargadas que o Rui Castro faz também foram uma grande inspiração. Então eu senti, ok, então um cronista pode se aventurar no universo do romance sem estar preocupado com o gênero, com a forma clássica, e experimentar coisas. Então eu fui experimentando alguns capítulos, algumas ideias, porque aí tá, o cronista também tem aquela coisa, não é, de viver sempre ali no limite do tempo, não é? O editor já escrevendo, cadê a minha crônica? Você desesperado, sem saber o que é que vai entregar, e tem ali alguns capítulos frescos que estava preparando para um romance, mas você diz assim, cara, deixa aqui, dar aqui uma arrumada, empacotar isso, colocar isso em justa posição com um assunto da atualidade, e você envia para o jornal. Mas aí está. Eu gosto da cultura pop, eu gosto da cultura, não é, do sampling, né, usando esse termo que é muito comum na música urbana, eh, de misturar, cortar, esticar. É algo que eu faço na minha música, como também faço na minha escrita. Aí você falou, né? A gente está brincando com essa coisa do romance como, né, dentro do modelo da crônica, né, em si, né? Porque eu penso assim, a crônica é aquele lugar que você chega ou numa condução, senta, tem uma pessoa do seu lado, você inseta um assuntozinho, vai num balcão tomar uma bebida, aparece alguém e aí rola uma conversa. Eu acho que a crônica é um pouco isso, né? E você estava falando do Paulo Lins, e o Paulo Lins é um amigo muito grande, e eu acho que desde que o Samba é Samba também essa crônica enorme, né? Você tem uma pegada, né? Por um lado da música, né? E também os Broncos sabem dançar, e o Paulo dentro desse universo do, do mundo do samba que ele conhece muito demais, porque Exatamente. ele é um fanático, um estudioso fanático sobre essas questões. Eu acho que pauta por aí, né? Total, Como a total. gente começou aqui pelas crônicas, e você estava falando um pouco dessa disciplina, né? Você já tem essa disciplina de escrever hoje? Você é mais escritor hoje do que músico? Vamos complementar logo Ah, a é, conversa aqui, sim, a eu, pergunta. eu sempre fui mais escritor do que músico. Acontece que a música é mais urgente, não é? A música acontece a toda hora, a todo momento. A escrita, né? Quando a gente embarca na produção de um livro novo, cara, não é? Com sorte, 2 anos é o mínimo, não é? O que você precisa para amadurecer a história, depois, é claro, os aspectos técnicos, não é? Da escrita em si, demora tempo. A música acontece assim, né? Alguém trouxe um beat, não é? Uma melodia, ela acontece, e que agora com os mecanismos que a gente tem em mãos, bota na rua, assim, no espaço de dias, né? E, e a música, por ser
essa forma de arte hum, popular, assim, todo mundo ouve, todo mundo faz, é muito fácil chegar às pessoas através da música. Hum, eu, 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 eu gosto, não é? Eu sinto prazer de circular no meio da música, mas eu circulo no meio da música como escritor, como alguém que pensa conceitos, que pensa ideias, que fica tentando juntar universos que de uma forma assim, não é, superficial não seria possível juntar. E eu acho que o escritor tem esse trabalho, né? O escritor, de certa medida, é alguém que, né, sente a temperatura da sociedade e tenta colocar aquilo, né, muitas vezes em forma de arquivo e outras vezes até em forma de provocação para se, né, abrirem novos capítulos, abrirem-se novas possibilidades. Eu acho que o escritor tem essa pegada. E então tudo que eu fiz na música teve esse, né, ponto de partida também, não é? De como é que eu vou imaginar essa canção sendo ouvida daqui a 10, 20 anos? Quais são os assuntos que eu gostaria que o ouvinte carregasse consigo, né, a cada audição? Isso, de certa forma, eu acho que é o meu lado de escritor, a definir como é que eu encaro a música. Da época eu não tenho talento nenhum, eu não toco nenhum instrumento, eu não canto bem, então hum, eu abordo sempre pelo lado intelectual da coisa. Mas quando eu digo intelectual da coisa, não estou aqui agora, né, tentando fazer música erudita, toda ela, né, cheia de salamaleques. Não, eu gosto de um bom pancadão, eu gosto do funk, eu sinto né, e reconheço a intelectualidade nas expressões mais populares, mais desprovidas, né, de intelectualidade, né, desde o funk brega, não, desculpa, o tecnobrega ao reggae, da kizomba, ao forró, por exemplo. Né? Eu adoro isso. Por exemplo, eu não tenho nenhum gosto especial pelo futebol, não é? Não tenho nenhum prazer por ali além. Mas eu adoro ler sobre futebol. Não é? Eu adoro crônicas desportivas, adoro como é que algum, né, sei lá, né, estou agora só lembrando do Brasileiro ou de outro país? brasileiro, né, do Aqui tem o Kufuri, né? Juca Kufuri. exatamente Rodrigues, né, tanto Ah, Sérgio Rodrigues. Sérgio Rodrigues, cara, tô dando uma branca agora, né? Toda nudez será castigada. Ah, Nelson isso é Rodrigues. Nelson Rodrigues. É. Mas tinha o É, Mar, a família toda, né? Mário a fa- Rodrigues, Nelson total, Rodrigues. É. exato, os Rodrigues, digamos assim, né? É. São cronistas desportivos de Minha mão pátria é cheia. minha pátria é minha chuteira. Nelson Rodrigues. Frase Exatamente. dele. É, Frase dele. ahm, né? Daí tá, né? Minha pátria é língua portuguesa, ou seja, Exato. para mim está tudo em diálogo, né? A crônica desportiva, a crônica cinematográfica, né? Eu adoro, adorava, né? E adoro, claro, os livros ainda estão aqui para a gente desfrutar, né? Arnaldo Jabor, enfim, há tanta coisa, não é, que nos inspira e não é, por exemplo, agora estou deliciado com as crônicas da Cidinha da Silva, Cidinha Silva. Ou seja, há tudo, né? Até né, um dos livros que eu tenho agora né, em rotação, né, porque eu sou daqueles tipo de leitor que tem vários livros Hum. abertos. A tua biografia da Carolina Maria de Jesus tá me apresentando ela como uma cronista que eu não tinha analisado ainda, né? Eu não tinha sacado esse lado,
da Carolina de cronista, mas a verdade é que ela é uma grande cronista, se calhar a maior cronista brasileira, O sinceramente. Quarto Despejo é uma crônica fantástica sobre É, crônica fantástica. Eu queria puxar o fio da nossa meada, né, quando você fala, né, da portuguesa, né, a, a minha pátria, a língua portuguesa, que é um conceito português criado pela grandiosíssima Lélia Gonzalez, né? sim, Quais são essas referências? Pô? Você tem muita referência com o Brasil, né? é, Calaf, tenho. mas você traz bastante essas referências. Estava falando da música, Paulo Lins ali naquele campo, né? É. Uma erudição de negros eruditos que cometem poesia, que cometem romances, crônicas, contos, que cometem música. Eu lembrei do Ney Lopes aqui imediatamente. Total, total, Ney total. Não, não, Lopes, né? não podemos esquecer Ney Lopes. Que é Nunca. É, o campo da música do Ney é fantástico, as letras que ele compõe com referencial, conteúdo, enfim, você é uma viagem, né? Quando você vai no Ney, você lê as letras das músicas de uma forma, eu escrevi há pouco tempo sobre ele na Folha, e eu sempre me delicio muito. Eu acho que eu já escrevi tudo sobre o Ney, né? Quase todos os livros do Ney, eu acho que eu já escrevi na minha JB, Globo, Folha, enfim, eu vou escrevendo 451, todos os canais que eu pude escrever. Mas essa conexão sua com o Brasil, né? Porque você, Calaf, se não falar nada, ficar mudo, você é um brasileiro. Porque você vai passar por aqui tranquilamente, Bahia, Rio de Janeiro, mesmo aqui em é. São Paulo, né? Mas essa conexão, o que que te levou a esse título do que veio aqui nessa publicação da Eu, Todavia que exato, saiu esse ano, enfim, eu exato. recomendo para todo mundo. Para mim, é muito importante olhar para o Brasil contemporâneo, ponto um, não é? E é muito importante olhar para a produção intelectual negra brasileira, não é? Segundo ponto. E depois, é muito importante procurar os pontos de contacto entre o Brasil e a África. Eu estou constantemente fazendo esse exercício. Eu acho importante não só não é, o que os intelectuais produzem, mas também aquilo que o povo brasileiro produz. Aquilo que é a brasileiridade é, de certa forma, um presente, né, africano à cultura brasileira. E sendo um presente africano, e sendo eu, né, alguém nascido no continente, eu tenho procurado sempre, a toda hora, de forma explícita às vezes, outra forma só por sugestões e por, não é, ali, muito suavemente, fazer essas pontes, não é? Alertando, partilhando, trocando. E, não é, quando eu cheguei a Lélia, por exemplo, tudo aquilo que ela falava e defendia era algo que eu tinha na minha casa. Não é? Os meus avós tinham essa visão. Os meus avós foram, não é, certa medida, também não é, sofreram aquilo que pessoas como a Lélia sofreram para chegar na academia, para ascender a classe média, não é? E é importante, não é? Não desvalorizar esse aspecto, né? A classe média negra, tanto no Brasil como nos países africanos, o que é que elas foram obrigadas a abdicar para terem acesso àqueles lugares de poder, àqueles lugares de produção de pensamento, e a língua, não é? Os aspectos culturais, não é? A forma de ser, foi a primeira coisa que foi pedida para ser sacrificada dessas pessoas, não é? Não é? Não pode pôr o cabelo dessa forma na questão da mulher negra e dos homens também, não é? Eh, eh,
Tom, você sabe que o teu cabelo, do jeito que está, eu não vou muito longe, não vou nos anos 70, vou há 10 anos atrás. O teu cabelo, em alguns lugares, e até para certas pessoas, porque agora você já tem uma certa idade, já, né, já provou, não tem nada a provar para ninguém, então a galera meio que já não te toca. Mas um menino que está começando agora, tentando fazer vingar no mundo cultural, se apresentar com o teu cabelo, né? Principalmente se não for no mundo das artes, né? Porque no mundo da arte todo mundo meio que tolera. Mas se for um banqueiro, por exemplo, se um menino negro sentar no mundo corporativo com o teu cabelo, alguém vai chegar nele e dizer que essa forma de se apresentar está incomodando Sim. alguém ou alguma coisa, não é? E isso, para mim, é muito importante, porque eu vi isso nos meus avós, eu vi isso na geração dos meus pais e eu vi isso na minha geração, estou vendo na geração que está vindo a seguir a mim. Então, para mim, aquilo que a Lélia abordava era uma forma, no meu ponto de vista, de dar sentido e, mais importante, não se perder, não nos afastarmos tanto da nossa origem, não é? Seja ela fragmentada, porque convém lembrar que o colonialismo no Brasil foi igualmente violento nos países africanos, né? Mas o colonialismo, como ferramenta de opressão, tende a anular, apagar e nos transformar só em máquinas de produção. Essa é a intenção, né, do projeto colonialista, não é? De fazer-nos só pessoas de certa medida escravizadas, não é? Com salários ridículos, sem sistema de proteção social, sem acesso aos cuidados básicos, sem direitos trabalhistas. Tudo isso é coisa que o sistema colonial atrelado com o capitalismo construiu. E ele desafiava isso a toda hora, a todo momento. Então, quando eu pego essa expressão, minha pátria é a língua portuguesa, não estou só falando dos aspectos linguísticos, estou também falando dos aspectos sociais, aquilo que ela defendia, aquilo que eram seus cavalos de batalha e como é que ela navegava nesse mundo, né, sendo uma intelectual negra, mulher de classe média, como é que ela, né, o que é que ela tinha que sacrificar, o que é que nós, né, intelectuais de classe média, negros, temos que sacrificar para existir nesse espaço. Isso, para mim, é brilhante a forma como ela fez esses cruzamentos e tenho pena de nós, né, africanos e africanos brasileiros, não entendermos o quão nós precisamos uns dos outros. E você falou um dado muito interessante, né? Primeiro, essa questão, né? É um movimento político, né? O português é um movimento político como negritude, enfim, né? Exatamente. Da França, né? É, mas esse dado também, às vezes, eu percebia isso da minha família, né? É melhor silenciar, né? Total, Você total. assim, te priva de determinadas emoções sobre alguma realidade que não é, sei lá, nossos antepassados, mães, pais, avós, sofreram tanto com isso, né? E como você fala da questão colonial, como a opressão, né, de um homem, uma mulher serem capturados violentamente pelo sistema escravagista, né? Mas não é só aquela violência, né? Ele vai sofrer outras violências em outros lugares, quer dizer, o sentido de violência não acaba nunca, né? Não, Ele não. vai sempre se renovando e cada vez mais aperfeiçoado Total. É uma sua. violência psicológica e afeta a nossa saúde, nosso bem-estar em várias maneiras, tá? Ao Ainda ponto. hoje, né? Claro. O É, DNA desses sofrimentos se mantém, né? Nos nossos totalmente. corpos ainda hoje. Qualquer gatilho a gente É, remete a isso. Mas eu queria, assim, nós estamos aqui
caminhando para o nosso final, que é assim mesmo, né? Que começa, a gente começa a esquentar e a gente E está terminando. virou noite conversando, enfim, precisamos voltar a Tavira, onde você está, para voltar a conversar sobre isso. Mas eu queria fechar contigo que alguns dados me deixaram, me despertaram muito, é aquele sabor, né, crioulo, aquele Sim, sentido crioulo que a gente tem, que a gente coloca no sentido da nossa escrita sempre, né? sim. Que você fala, né, ao mesmo tempo, né? Aí, evocando a voz de Lélia Gonzalez, mas também você fala da questão da paternidade. Então, eu queria que a gente encerrasse você falando um pouco dessa paternidade em É, si. eu, Cara, eu, eu, achei aquilo lindo demais. é, eu sou um pai em crescimento, né? Eu acho, sou daquelas pessoas que acredita que você aprende a ser pai. Os teus filhos te ensinam a ser pai, né? Não é algo que você não está escrito. Por mais que você leia sobre o assunto, e há muita coisa publicada sobre o assunto, mas, cara, quando você está no momento, quando você está nesse lugar, olhando, não é, uma mente aberta para receber tudo, não é, de forma indiscriminada, não está fazendo juízos do valor, o que é boa informação, má informação, está absorvendo e processando tudo em tempo real. Completamente entregue, né? Isso é de uma, isso me desarma, não é? A paternidade é um lugar onde eu estou me descobrindo homem, não é? Eu estou me descobrindo hum, filho da minha mãe, estou me descobrindo neto dos meus avós, estou me descobrindo irmão da minha comunidade, não é? E não estou falando só dos laços familiares, não é? Daqui do núcleo, falando dessa coisa profunda de você saber que para criar uma criança você precisa da aldeia, você precisa da comunidade. Né? No modelo ocidental, e eu vivo no Ocidente, né? Os núcleos são reduzidos, né? As famílias Sim, são pequenas e depois os traumas todos que a gente carrega, como a gente falou, né? No bloco anterior, né? Os gatilhos que estão, né? Presentes a toda hora, a todo momento. Se olharmos na questão brasileira, né? Sempre né? Sempre que nasce um filho homem numa família negra, cara, né, o número de questões que isso traz, mas também como quando nasce também uma menina negra, né, o número de sim. questões que isso traz. E nós não conseguimos protegê-los para sempre, né? A gente tem que criá-los para conquistarem o seu espaço, conquistarem a sua voz e irem também contribuir de forma positiva na sociedade. Mas não é? Isso me fez mais generoso, por exemplo, não é? Eu não sou daquele tipo de pai que acredita que as crianças, não é, são a melhor coisa do mundo. Não é? Eu acho que as crianças são a melhor coisa do mundo quando elas nos ajudam, nos ajudam a melhorar, nos ajudam a crescer também. Não é? Eu não sou completamente cego, acho que as crianças são igualmente terríveis e sádicas, mas de certa forma elas carregam uma esperança na humanidade que nós não podemos fechar os olhos. E uma certa proteção, né? Há Né? uma coisa da proteção. Eu me lembro que quando meus filhos nasceram, minha filha, que é a mais velha, eu entrei uma pessoa naquela maternidade e saí outra completamente diferente. Nos, Eu, nos, nos faz entender tudo, né? De certa é como forma. se Nos fosse faz, um animal que perde, vai perdendo a capa. é, Aquela pele que eu tinha, ela ficou em algum é. lugar Há, um- até há hoje uma, não consegui encontrar. há uma frase, né, de um grande amigo meu que já não está aqui com a gente, né, Calunga Lima, que dizia que ele olhou para mim certo dia e disse: Cara, você vai ter dificuldade em ser pai. Eu tenho uma relação difícil com meu progenitor, com meu pai. E ele olhou para mim e disse: Cara, vai ser difícil, porque a gente, não é? Os homens,
A gente é pai, né, pela memória. Né? A gente precisa dessa memória, a gente precisa de ter essa imagem, né? Para conseguir reproduzir de uma forma justa, de uma forma equilibrada. E quem não tem, né? Infelizmente as comunidades negras vivem, né? Sobre esse jugo terrível da paternidade ausente. Cara, é um assunto para mim que me traz gatilhos, não é uma coisa. Então, por isso eu escrevo sobre isso, né? Para tentar compreender, porque não é um assunto que a gente vai conseguir É reduzir isso sempre em 3 minutos. muito dolorido demais. É. É uma viagem, né? É E uma eu sou viagem solidário. calunga. Yeah. E eu sou Calunga. solidário para com todos os pais, né? Que estão presentes, outros ausentes e queriam estar presentes. Eu sou muito solidário para com, né, o homem negro que está atravessando esse período. Paternidade. Bom, Calaf, brigadíssimo por ter o teu tempo aqui conosco É e uma honra, es- espero que a gente estenda essa conversa presencialmente. Vamos aqui, sempre. ó, livro novo, bom aqui nas livrarias do Brasil, pela Todavia, e aqui na Flink Sampa, você é sempre muito bem-vindo. Um Obrigado. abraço em todos em casa. Saudades imensas das nossas conversas pessoais. Né? Fica bem, meu amigo. Muito obrigado por tudo, viu? Obrigado. E até breve. E até Obrigado. breve. Até breve.